Bom, até aqui nós vimos como escrever um script da maneira mais fundamental, mais básica possível, né? Que compõe classes, herança, e isso diz respeito à orientação a objetos, e duas estruturas fundamentais que o MonoBehavior nos oferece, que são as funções start e update. Se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo, volte a alguns vídeos que eu estou ensinando como programar para Unity. E devagar vamos montando esse quebra-cabeça. Neste vídeo agora vamos falar sobre variáveis. E se você está aqui pela primeira vez, não esquece de curtir o vídeo, caso você gostar do conteúdo, e acompanhar o canal, seguir, ativar o sininho, porque eu vou ensinar você como programar através da Unity. Certo, falando de variáveis, uma coisa fundamental que todo programador precisa saber é que computadores possuem um certo funcionamento comum. O que eu quero dizer? Olha só, vamos falar um pouquinho de teoria. Na década de 50, um pesquisador chamado von Neumann propôs um diagrama que passou a ser chamado de diagrama de von Neumann. Aqui, nessas 4 pecinhas, ele explica o que são computadores. Então, o computador tem uma parte que são os dispositivos de entrada, que eu representei como input, e do outro lado você tem um output. Então, o input é tudo aquilo que você entrega dados para o computador. Mouse, teclado, câmera, microfone, entre outras coisas. Você pode olhar para um celular e você se engana em achar que celular é outra coisa, mas celular também é um computador, assim como os videogames de hoje. Então todos eles possuem dispositivos de entrada, controle, tela de toque, GPS, entre outras coisas. Normalmente eles são dispositivos onde você manipula, tem uma interface com o ser humano, ou eles são sensores que captam dados do ambiente. Do outro lado você tem os dispositivos de saída, que são aqueles que entregam essas informações depois de processadas para o usuário. Então você tem a própria tela no monitor, você tem sons através do fone, ou se você tiver uma caixa de som, sensores de vibração, por exemplo, no celular, luzes e assim por diante. Então você tem esses outros dispositivos que entregam as informações, ou seja, se você observar, é um sistema onde você tem entrada e saída, e no meio, que é a parte principal, que é onde tudo acontece, é composto por duas coisas, CPU e memória. Quando nós falamos de memória, existem 3 tipos, é a memória RAM, a memória SSD, que é onde nós guardamos a maioria dos dados, e a memória cache, que fica dentro da CPU e é uma memória mais rápida. Então, combinando essas 3 memórias, o PC é capaz, o computador é capaz de manipular dados e processá-los dentro da CPU. A CPU é a unidade central de processamento. Então aqui dentro é que são feitas operações matemáticas, aritméticas. Tudo que você vê acontecendo dentro do seu PC é feito na CPU, mas juntamente com a memória. Então os dados que você entrega a partir dos dispositivos de entrada, eles vão para a memória, são salvos na memória, e só na memória é que ele passa por um caminho e é entregue na CPU para que isso seja processado e depois segue o caminho de saída. Guardem que todos os dados que você manipula, eles precisam estar na memória. E isso é uma informação fundamental, porque você precisa saber então como manipular uma memória. Nós podemos entender que a memória é como se fosse uma prateleira repleta de gavetas de tamanhos iguais, onde cada gaveta ela possui um endereço. Então, a depender do tipo de dado no qual você está trabalhando, você pode guardar ele em uma gaveta, 2 gavetas, 3 gavetas, 4 e assim por diante. Você pode definir a quantidade de gavetas necessárias para guardar essa quantidade de informação. Só que todas as gavetas possuem tamanhos iguais. Então você vai precisar usar uma ou mais gavetas a depender do tipo de dado. Quando eu falo de tipo de dado, vamos lá no nosso código. Nós temos alguns diferentes, como por exemplo, se você quiser trabalhar com a quantidade de pontos de vida de um jogador, ou por exemplo, a posição, ou mesmo o nome do jogador. Você pode também, por exemplo, verificar se uma porta está aberta. E assim por diante, você tem uma infinidade de possibilidades e tipos de dados diferentes que você manipula dentro de um jogo. Mas você consegue agrupar esses tipos de dados em tipos mais bem definidos. Então, se você está falando de health points, você provavelmente está falando de talvez números inteiros. Então vamos considerar que os pontos de vida sejam iguais a 100. Ou a posição, você está falando de x, y, z. E se você observou, quando manipulamos objetos na Unity, você tem pontos flutuantes. Então,
o objeto pode estar em x igual a 2.5, y igual a 3.4 e assim por diante. O nome, na verdade, ele é uma espécie de texto. Então você pode... E desta maneira você vai utilizando variáveis de tipos diferentes. E aqui, por exemplo, quando você vai verificar uma porta, você diz se isso é true ou false, certo? Verdadeiro ou falso. Porque é a maneira que você verifica se algo está ativo ou não, quando possuem dois estados. A partir deste pequeno exemplo, nós conseguimos identificar então que há grupos diferentes. Por exemplo, existem grupos numéricos, grupos textuais e grupos lógicos. Esses são os três tipos de variáveis primitivas, certo? E vamos parar por aqui. Então, é isso que você precisa saber para começar a trabalhar com dados. No próximo vídeo eu vou mostrar quais são os tipos de dados. Então, fica aí. E se você está um pouco perdido, volta aqui nesse primeiro vídeo da série, onde eu começo a ensinar a programar em Unity. Ou se você quiser entender sobre a Unity, tem esse aqui.